Olá, pessoal. Vamos à correção de mais uma aula. Nós temos da banca IBAD, uma banca tradicional. Então, se você estiver fazendo algum concurso, este é o seu lugar. Aqui é língua portuguesa. Língua portuguesa você tem em todas as bancas, em todos os concursos, porque é de relevância, é essencial saber a língua portuguesa. Nós vamos estar corrigindo esse conteúdo e eu espero que você tenha feito as atividades. Outra coisa importante, compartilhe o nosso link, se inscreva no meu canal, você estará me ajudando. E nós temos aí toda semana conteúdo de relevância para o seu aprendizado. Então, participe conosco. Meu nome é Heloísa Ricardo e vamos à correção do nosso simulado. Vamos pegar as cores aqui. Vamos abrir o conto aqui mais. E vamos iniciar. A primeira questão que nós temos aí está dizendo, embora seja de origem árabe, a palavra almocaba recebeu o acento gráfico na ortografia. Essa palavra nós sabemos que nós dividimos assim, borracha aqui. Nós começamos, a divisão dela, sempre da última palavra, né? Temos aqui, almocaba. Olha, acento, a sílaba forte aqui, almocá, Então, se for aqui última, nessa última aqui eu tenho, se fosse sílaba forte, seria o que? A palavra oxítona. Aqui, paroxítona. Então, esta palavra aqui eu sei que é uma palavra o quê? Paroxítona. É uma paroxítona terminada em R. É uma paroxítona terminada em R. Eu só tenho, gente, a sílaba forte. Olha, se for a última, é oxítona, paroxítona, proparoxítona. São uma das três últimas. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nesse caso aqui eu tenho que uma paroxítona terminada em R e ela é acentuada, porque é terminada em R. Almocaba significa o quê? Significa Campo Santo. É uma palavra que já está dizendo que é uma palavra de origem árabe. E está o que nós usamos essa palavra. Mas nós falamos o quê? Cemitério. Então, nós temos aqui que está dizendo esta palavra, ao fato de tal vocábulo, qual palavra, vocábulo, é a mesma coisa da palavra, se encaixa na regra de acentuação das monossílabo, monossílabo tônico, não, monossílabo tônico nós sabemos que é uma só sílaba. Monossílabo é uma sílaba, uma sílaba. Se é uma sílaba, não tem como ser monossílabo. E o monossílabo tônico terminado em A, E, O e em, nós vemos aí, e são acentuados. Oxítonas terminada em A, é acentuado? Sim. Então eu tenho, por exemplo, oxítona, é mais de uma sílaba. Quando tem mais de uma sílaba, deixou de ser monossílabo e eu posso ter aí, né, 2 sílabas, 3 sílabas, mais sílabas a palavra. Então, neste caso, que eu tenho essa palavra aí, eu posso ter outras palavras. Oxítona, por exemplo, aqui eu posso ter a palavra o quê, Café, café, a sílaba forte, aqui. Sofá, sofá. Tá vendo? Terminada em A é acentuado? Sim. Oxítona terminada em A é acentuado. Só que no caso aqui nós temos que é uma paroxítona terminada em R. Então nós temos que olhar aqui da mesma regra que está dizendo que é de acentuação. Então vai aqui, paroxítonas terminada em R. Então esta aqui é a correta. Tá vendo? A mesma daqui. Então esta é a correta, letra C. E
aqui temos aqui, ó, paroxítonas terminada em ditongo. Tem paroxítona terminada em ditongo. Só que não é esse caso aqui terminada em ditongo, é terminada em R. Por exemplo, eu tenho terminada aqui, paroxítona terminada em ditongo, eu tenho aqui o caso de família, ó. Família, ó, terminou em ditongo. Eu tenho o caso da palavra mágoa. Ó, mágoa, terminada em ditongo. Eu tenho série. Ó, tudo terminado em ditongo. E aqui nós temos a proparoxítonas. Proparoxítonas, eu tenho o caso de médico. Né? Médico, olha. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas aqui no caso, que está ligada a esta, nós temos aqui paroxítonas terminada em R, são acentuadas. Correto? Agora vamos ver a próxima questão. A segunda questão nós temos aqui. Então, nós temos, como se fosse diante de alguma coisa, refere-se usar Campo Santo. Já falei aqui, né? Almocada, ó, Campo Santo. Necrópole, ou mais frequente, né? Até porque é descendente de libanês. Então, nós temos aqui Campo Santo. Cemitério, nós falamos, é isto? O autor faz referência a um neologismo novo, uma nova palavra, novo vocabulário, neologismo lexical, advindo de. Aqui está falando processo de derivação, processo de composição, onomatopeia, empréstimo linguístico, processo de redução vocabular. Porque o processo de derivação, quando eu tenho o processo de derivação, eu tenho a derivação, ela pode ser, olha, prefixal, ela pode ser prefixal. É o caso da palavra, eu coloco a palavra aqui feliz, ó. Feliz. Eu posso colocar um prefixo antes? Sim, eu posso colocar, ó. Infeliz. Esse in que eu coloquei aqui é um prefixo, é uma derivação prefixal. E ela pode ser também, essa derivação, ela pode ser também sufixal. Olha, derivação sufixal, que ele vem depois aqui, olha, da palavra, depois do radical. Então, o sufixo, eu posso falar o quê? Ó, felizmente, ó, felizmente. Então, o que está aqui à frente ao mente é o sufixo. Agora, a palavra não perde o sentido. Eu posso falar que, ó, infeliz só. Eu posso falar felizmente. Então, eu tenho a derivação. Olha, o processo de derivação prefixal e o processo de derivação sufixal. Agora, eu tenho aqui o processo de composição, como ele está falando aqui. A composição, ela pode ser por dois processos. Olha, o processo de a derivação justaposição é a união de dois ou mais radicais. A união de dois ou mais radicais. Por exemplo, se eu falo aqui, olha, justaposição, eu posso falar, ó, couve mais flor, que vai ser igual, olha, vai ser igual a couve flor. Ó, está vendo? Não perdeu nada. Então, aqui eu tenho a composição por justa posição. Couve mais flor, couve-flor. Agora, eu posso ter também a composição por aglutinação, que perde uma letrinha. A palavra, se eu coloco a palavra plano mais alto. Vai ser igual o quê? Ó, igual a
Planalto. Perdeu? Ó, perdeu. Quando eu tenho aqui que perde a composição por aglutinação. Perde uma letrinha. Então, eu tenho plano mais alto, planalto. Agora está dizendo aqui, é uma onomatopeia. A onomatopeia, deixa eu colocar desse lado aqui, é uma figura de linguagem. Onomatopeia é a figura de linguagem que ela imita sons ou ruído. Ó, imita, vou colocar aqui. Imita sons ou ruído. Imita sons ou ruído. É o caso de eu ter tic-tac, tic-tac, outros sons, blim, blim, ó, onomatopeia. Agora, aqui eu tenho processo de redução vocabular. Letra, vamos pular para essa aqui, a letra E. Processo de redução vocabular. Então, redução aqui é quando eu tenho, olha, por exemplo, a palavra redução da palavra, não é isto? Fotografia. Fotografia, eu falo o quê? Foto. Olha, foto. Fotografia, motocicleta. Ó. Motocicleta. Ficou um pouco alto isso aqui. Deixa eu colocar o carregador, senão o meu vai cair aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Motocicleta. Opa. Motocicleta. Que vai ser igual o quê? Ó, motocicleta é igual a moto. Tá vendo? Redução da palavra. Eu tenho cinema. Cinema. Cine. Olha, redução da palavra. Mas deixa eu colocar aqui, senão a carga vai cair um pouquinho. Isso acontece quando você está ao vivo, olha. Essas coisas acontecem quando você está gravando. Você está gravando, agora sim, clareou mais. Então vamos ver aqui que ele está pedindo aí esse neologismo lexical. E esse neologismo, nós vamos ver aqui, que nós vimos, são essas palavras que entram, né, que agrega essa nova palavra na língua portuguesa, outra língua. Então vamos ver aqui, por exemplo, a palavra que nós estamos usando, que é nova. Então vamos ver agora. Vou colocar a setinha aqui, ó, neologismo lexical. Aí eu vou colocar aqui, que eu já expliquei aquelas ali que são. Então nós temos a criação de uma palavra nova, não é isso? Neologismo lexical é criação de uma palavra nova. Então nós temos a criação da palavra nova que nós temos usado muito. Por exemplo, nós usamos Pix. Pix é uma palavra que nós estamos usando. Pix. Nós temos usado algumas palavras também. Printar. Olha, né? Printar. Palavras que é de outra língua que nós estamos fazendo uso. São palavras novas que vão formando, né, a nossa língua. Nós temos a palavra também shopping. Nós temos podcast. São palavras que nós estamos usando. Tirar uma selfie.
Então, temos palavras aí chamado o quê? Neologismo lexical. Onde que nós temos isso aqui, ó, empréstimo linguístico. Está vendo? Então, nós temos aqui o empréstimo linguístico, que é esse que nós temos aí. É adotar palavra de outra língua. Olha, adotar, vou colocar aqui, adotar palavras de outra língua. É isso aí. Adotar palavras de outra língua. É o que nós estamos fazendo aí, ó. Pix, print, podcast, shopping, selfie. Olha só. Então, nós temos aqui a letra D, empréstimo linguístico. Vamos agora à terceira questão. Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, nessa terceira questão, nós temos a expressão é de perder o rebolado. Nós vemos aí a crônica. Crônica é aquilo, né, aquele gênero textual do nosso dia a dia. E nós temos esta palavra da crônica, é de perder o rebolado. É de perder o rebolado. Então vejam só, eu tenho aqui se é a palavra denotativa ou conotativa, as opções. Então, quando a palavra, o que é a palavra? Então vamos ver aqui, o que é uma palavra denotativa? A palavra denotativa é a palavra no seu sentido é no seu sentido real. Seu sentido real, seu sentido verdadeiro. É aquela palavra do dicionário. É a palavra do dicionário. Seu sentido real, verdadeiro. E temos aqui conotativo. Sentido conotativo, então vamos ver aqui, é o sentido que figurado. Sentido figurado. Sentido figurado eu uso muito, né, em poemas, poesias, né, crônica, para embelezar o texto, eu uso muito o sentido figurado. Então está dizendo essa palavra que é de perder o rebolado. Isso quer dizer, no seu sentido assim, ficou na crônica, ficou assim, sem reação. Ficou sem saber o que fazer. É de perder o rebolado. É de não saber o que fazer. Perdeu a compostura. Nesse sentido. E está perguntando se está no sentido real ou sentido figurado. Se eu colocar aqui no sentido real, que é o sentido denotativo, eu poderia ter uma frase assim, depois da cirurgia, ele ficou um tempo sem conseguir rebolar. Olha, sentido denotativo, sentido real. Depois da cirurgia, ele ficou um tempo sem conseguir rebolar. O ela ficou sem, né, conseguir rebolar. Agora, aqui nós temos. Então, eu sei que esse sentido real dicionário aqui não vai ser. Então, eu já tiro isso aqui, ó, não é sentido denotativo. Eu tiro o sentido denotativo, eu tiro aqui o sentido denotativo, que é o sentido real do dicionário, eu tiro aqui o sentido denotativo. Aí o que eu vou ficar? No sentido conotativo, que é para embelezar o texto, para tornar um texto mais atrativo. Por isso nós temos na crônica, tá vendo? Nós colocamos aqui o sentido conotativo usando na crônica, que é acontecimento, coisa do dia a dia. Aí só que está dizendo aqui, é conotativo por se basear na metáfora ou conotativo por se basear na catacrese. Catacrese é aquele que eu coloco, substituo um termo, porque eu não tenho um termo apropriado.
Catacrese é braço da cadeira. Cadeira não tem braço. Mas como não tem um tema apropriado, eu falo o braço da cadeira, o pé da cadeira, olha. Catacrese é isso. Asa da xícara, bico do bule. Olha, eu não tenho um termo assim apropriado, eu uso a catacrese. A metáfora é aquele que eu tenho, que ele é tipo uma comparação, mas sem o termo tão quanto, como. Olha, então aqui eu tenho que uma metáfora. Você é como uma flor. Você é uma flor. É a diferença. A metáfora, você fala assim, nossa, você é como uma flor, porque você é cheirosa. Aí tem o quê? Eu tenho a comparação. Mas se eu falo, você é uma flor, eu já estou fazendo o que? A metáfora. Olha, então aqui eu tenho a conotação por ser baseado na metáfora. A correta que eu tenho aqui, a opção B. Sentido real, sentido figurado. Então temos outra ou encerramos aqui a terceira questão. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer e aprendido e compartilhe como você está fazendo aqui, aprendendo. Outros também, você pode abençoá-los. Então, eu conto com a sua ajuda para se inscrever no meu canal, está aí compartilhando. Assim, muito obrigado pela sua participação. Obrigado porque você está nesse grupo. Obrigado porque você tem, eu creio eu, que tem ajudado a você. Então, muito obrigada. Até a próxima.